Olá, meus fraternos, sejam todos bem-vindos a mais uma resenha do Bode Pensando. Hoje vou apresentar para vocês um belo livro escrito por Júlio Merege e Edson Teixeira. Hoje trago para vocês a resenha do livro Maçonaria, Desmistificando Preconceitos. Mas antes de começar nossa resenha, quero pedir para vocês se inscreverem no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações e deixar seu like. Aqui você encontra vídeos e pensamentos separados por playlist. Está tudo muito fácil. Quer ver nossos pensamentos? É só ir na playlist Pensamentos. E assim terás acesso a todo o conteúdo que juntos já pensamos aqui. São sempre assuntos relacionados à nossa filosofia maçônica. Com certeza para você que ainda não é iniciado na ordem, é um bom começo para trilhar os caminhos da nossa escola filosófica. E para você que já é meu irmão de ordem, um belo motivo para refletir. Depois, você pode acompanhar as lives. Estão lá na playlist, só de lives. E se quiser acompanhar as lives ao vivo, é claro, é só se ligar. Toda quarta-feira às 20 horas estamos no ar. Temos os trechos das lives. Enfim, vão lá nas playlists e escolha aquela que mais te agrada e comece a aproveitar o nosso conteúdo. Agora, vamos lá. Vamos pensar sobre esta resenha. Maçonaria, Desmistificando Preconceitos, é um pequeno livro de 124 páginas, mas que consegue carregar entre seus pequenos capítulos muita organização e riqueza de detalhes, o que, óbvio, o levará ao desejo de se aprofundar mais e mais a cada vertente, mas que, com certeza, não o deixará sem um bom norte. Indo desde as cruzadas até o capítulo final destinado à maçonaria na atualidade, este livro te entrega um belo e bem elaborado resumo. Para vocês, meus amigos fraternos que ainda não são iniciados na ordem, uma cereja no bolo que espero que possam ter em sua coleção de livros. Mas já fizemos algumas resenhas aqui no canal, não é mesmo? E em algumas delas, o princípio de resumir a história da maçonaria é o mesmo. Então o que muda neste livro? Bem, muda a temática, muda a forma com que o preconceito para com os maçons e assim, consequentemente, a maçonaria foi e é tratada ao longo de cada período. Em suas primeiras páginas, o livro Maçonaria, Desmistificando Preconceitos nos traz uma leve explanação sobre cada um dos primeiros personagens desta emaranhada história que liga os Templários, o Papa, o Rei Felipe o Belo, a Igreja Católica e as Cruzadas. Logo depois, você começa a narrativa que logo de cara me trouxe um fato novo. Eu não sabia que o Rei Felipe o Belo havia um dia solicitado seu ingresso na Ordem do Templo, o que, por não ter aceito abdicar de seus poderes e riquezas, então o fez com que não fosse aceito. Surgindo daí então o motivo de sua perseguição aos Templários? O que acham? Comentem se vocês acham que não ter sido aceito para a Ordem do Templo foi o motivo para qual o rei Felipe o Belo perseguiu os Templários. E se também já conheciam essa passagem da história. Creio que a caçada pelos Templários, bem como seu líder Jacques de Molay, é o ápice quando falamos em preconceito para com esta ordem, visto como tudo foi arquitetado e colocado em prática pelos poderosos da época. A pá de cal, se me permitem a analogia, foi em 22 de março de 1312, quando o Papa torna pública a decisão de extinguir os Templários. Como uma história não se apaga apenas por boatos e interesse de alguns, muitos países não aceitaram a determinação de extinção dos Templários e passaram a apoiar uma, digamos, retomada da ordem.
Foi o caso de Portugal e da Escócia. Movimento este que começa a ligar, digamos, a retomada dos propósitos dos Cavaleiros Templários ao que hoje conhecemos como maçonaria. Ainda falando sobre o tema deste livro, preconceito é algo que se baseou a caçada e a mudança no rumo dos propósitos dos Templários e hoje em dia dos maçons, se assim os ligarmos. Destes preconceitos, heresia é talvez o mais pesado. Sempre ligaram o fato de não aceitar a Deus a ser, na verdade, inverso às regras da lei de Deus, querendo assim formar uma nova ordem, sem os preceitos do livro da lei. Foram também os templários acusados de praticar a homossexualidade, atribuindo assim para a ordem uma prática destacada negativamente pela Igreja Católica. Não podemos deixar de lado, é claro, o preconceito quanto à idolatria de algo não divino por parte dos templários, por parte da ordem, o tão já falado por muitos Bafomé. Passando pela história de preconceitos para com os templários, onde a cada livro que lemos, a cada artigo que se publica, eu particularmente fico mais ciente de que tudo não passou de uma boa e bem arquitetada armação para a retomada de poderes. Chegamos hoje à nossa augusta maçonaria, uma instituição que congrega homens de boa vontade, ou como falamos, homens livres e de bons costumes. Uma escola antiga que remonta aos tempos de Noé, passando pelos egípcios até aportar no século IX como maçonaria operativa. E logo mais como maçonaria moderna no século XVIII, com a fundação da Grande Loja de Londres. Esta transição não foi das mais fáceis, apresentando a Arca de Noé como a primeira loja maçônica. Pouco se sabe sobre a maçonaria antiga, mas sabemos que a maçonaria acompanhou o homem no seu processo de civilização através dos tempos, passando por preconceitos e por descrenças em seus objetivos. A maçonaria hoje continua a reunir homens que buscam o aperfeiçoamento como indivíduos comuns para a construção de uma sociedade melhor. Bem, meus fraternos, eu fico por aqui. Desejo que tenham gostado dessa resenha. Confesso para vocês que este livro, apesar de pequeno, me encantou, pois trouxe uma narrativa diferente, com pontos históricos e com uma linguagem em primeira pessoa. Não posso esquecer daquela dica, né? Este exemplar, em minhas mãos, é a primeira edição de 2016 e me custou R$12 no Submarino. Se ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora no canal. Compartilhe essa resenha com quem você mais gosta. É, com certeza, uma bela dica de leitura. Um fraternal abraço a todos e nos vemos no próximo pensamento.